A gente começa a falar agora das vitaminas, tá? As vitaminas, na verdade, elas não são um grupo específico, né? Elas não têm uma composição única, como a gente vinha falando nas proteínas, nos carboidratos, né? Então, elas não formam um grupo específico, mas são nutrientes com atividade reguladora, né? Eles são até relativamente parecidos com a atividade dos hormônios, né? Eles vão circular na corrente sanguínea, alguns vão atuar ali ajudando na questão energética, né? Mas eles são reguladores de funções. A gente divide as proteínas em dois grandes grupos, lipossolúveis e hidrossolúveis, né? Solúvel, né, é o que se dissolve, lipossolúvel, se dissolve em gordura. Hidrossolúvel, se dissolve em água. As vitaminas que são lipossolúveis, né, por se dissolverem em gordura, elas são armazenadas no tecido adiposo, elas são armazenadas na gordura, né, corporal da gente. E porque elas ficam armazenadas, a gente não tem a necessidade de ingerir todos os dias essas vitaminas, porque a gente consegue ter um estoque, né, a gente consegue ter uma reserva. E essas vitaminas são a vitamina A, vitamina D, vitamina E e a vitamina K. As hidrossolúveis já tem um mecanismo um pouquinho diferenciado. Como elas vão se dissolver na água, né, a gente elimina através da urina. Então, a gente tem necessidade de ingestão diária dessas vitaminas, que são as vitaminas do complexo B e a vitamina C. Então, A, D, E e K, o nosso corpo, né, quando contém esse tipo de vitamina, ele consegue ter uma reserva, ele consegue ter um estoque lá no tecido adiposo, porque elas se dissolvem na gordura. As outras vitaminas, né, que são todas as do complexo B, mais a vitamina C, a gente precisa ingerir diariamente, né? Porque senão, como elas se dissolvem em água, a gente tem uma perda através dos líquidos do corpo, né? Principalmente através da urina. Em relação à vitamina, né, assim como todos os outros nutrientes que a gente já vem comentando ao longo das nossas aulas, é o seguinte: percam essa ideia de quanto mais, melhor. Não existe isso. A gente tem limites, né? Para tudo, até para água, né? Conforme a gente comentou nas nossas aulas. Então não tem essa de o excesso é bom. Nem o excesso, nem a carência. A gente tem que ter uma quantidade ideal. Porque como elas atuam na regulação, né, das funções, atuam ali no equilíbrio, na homeostase do nosso corpo, tudo tem um limite. Né? Então, mesmo nas vitaminas, a gente tem que ter na nossa cabeça que existe sim uma quantidade ideal de vitaminas, né, que eu preciso ingerir, né, ou que precisa estar armazenada no meu corpo, ok? E a primeira vitamina que a gente vai falar é a vitamina A, tá? A vitamina A, ela é formada a partir do beta-caroteno, né, que a gente já comentou lá quando falamos de lipídios. Então, o beta-caroteno ele está presente, né, em alimentos de origem amarelada, alaranjada. Ele é o precursor dessa vitamina. Tá? Essa vitamina atua em uma série de funções no nosso organismo, como regulação da visão, né, saúde e vitalidade da nossa pele, ajuda também na questão da imunidade, no desenvolvimento de ossos, crescimento de cabelo, né? Então, assim, ela vai ajudar, né, no equilíbrio, né, de diversas funções ali no nosso corpo. As fontes dessa vitamina, né, são justamente os alimentos que são ricos em beta-caroteno, né? Cenoura, abóbora, mamão, né, a manteiga, né, alimentos que tenham essa coloração são ricos. A gema do ovo, né, embora a origem seja animal, né, a gema do ovo ela é um acúmulo de caroteno. Inclusive tem diferença na coloração dependendo do tipo de alimentação que a galinha tem. Né? Então, se ela ingere bastante milho, bastante alimento de origem natural, a gema vai ter maior quantidade de beta-caroteno quando comparada àquelas que vão se alimentar de produtos processados, tá? E a falta de vitamina A no nosso organismo, ela vai provocar a xeroftalmia, que é o que a gente conhece como cegueira noturna, a secura da pele, secura das mucosas, perturbações ósseas, queda de cabelo, né? E aqui, ó, vocês estão vendo a perda, né, da capacidade visual. A gente vai falar agora sobre a vitamina D, que também tem o nome de calciferol, né? Ela tem como principal função a absorção de cálcio e também de fósforo.
tá, no nosso organismo, sendo o cálcio o mais conhecido, né, e o principal. E como ela atua na absorção de cálcio, ela é muito importante no metabolismo desse tipo de mineral, né, enquanto reserva no nosso organismo. Então, ela ativa, né, atua, na verdade, na absorção, na mineralização do nosso corpo. Né? Então, ajuda na saúde dos ossos, na saúde dos nossos dentes, vai ajudar também na questão da contração muscular, porque a gente tem o cálcio participando desses eventos, como a gente já comentou quando falamos de sais minerais, tá? A falta dessa vitamina no organismo é responsável por quadros como raquitismo nas crianças e osteoporose, né, em qualquer idade, desde que você perca essa matriz mineral. E a vitamina D tem como as fontes, né, a luz solar incidente na pele, tá? Laticínios, né, com gordura, ovos, fígado, margarina, peixes gordurosos, né, são alimentos onde a gente tem uma concentração de vitamina D. Então, aqui, só para que a gente tenha um comparativo, 90% da vitamina D que tem no nosso corpo, ela vem através da ativação dos raios, da produção, né, de vitamina D pelos raios solares. Então, é a principal forma de produção que a gente tem dessa vitamina. Então, o sol entra na pele ele ativa a produção de vitamina D e essa vitamina é responsável pela absorção do cálcio, tá? É por isso que se estimulam os banhos de sol. Só que a gente precisa levar em consideração o seguinte: o banho de sol ele é essencial nas primeiras horas da manhã, tá? Então não se pode colocar uma grande incidência solar, né, uma grande quantidade de sol por conta dos raios ultravioleta, né? Então essa exposição não pode ser exagerada, tá? Aqui é o horário onde seria de maior concentração, né, maior incidência do sol para a produção. Só que aqui a gente não está levando em consideração, né, a quantidade dos raios ultravioleta. Então, são dois lados. A gente vai ter uma incidência maior? Sim. Mas a proteção vai ser grande? Talvez não. Então, por isso que o ideal é que seja ali nas primeiras horinhas da manhã, onde a gente vai ter o sol, mas você não vai ter uma concentração tão grande assim de raios ultravioleta, né? Porque senão a gente acaba melhorando em uma coisa e complicando em outra. E os outros 10%, né, de vitamina D são produzidos a partir da absorção da ingestão de alimentos, ok? Aqui são as duas consequências, né, da falta de vitamina D no organismo. A de cima é a condição que a gente considera como raquitismo, ó. O sinal clássico do raquitismo, as pernas arqueadas ou perdendo a sustentação. Né? Normalmente, em alguns casos de raquitismo, um membro fica menor do que o outro. E a osteoporose, né, é a perda da matriz mineral. Né? Então, aqui seria o equivalente a um osso normal, e aqui o osso poroso, né, da osteoporose. Então, perde-se essa matriz mineral que torna o osso mais fraco, torna quebradiço, né, e a chance de fratura, de acidentes, acaba sendo muito maior. A vitamina E, que é o tocoferol, né, ela tinha até bem pouco tempo atrás uma ação ainda não muito conhecida, mas hoje sabe-se que ela tem uma ação antioxidante muito importante, né, protegendo ali as nossas células, está relacionada tanto ao sistema nervoso, né, quanto à questão de saúde do sistema reprodutor, né, então ela combate a esterilidade, tá? A carência dela na gestação pode gerar problemas imunológicos no bebê. Então, a gente tem como fontes de vitamina E alguns cereais, ovos, margarina, nozes, né, óleos de origem vegetal. A gente fala agora sobre a vitamina K. Né? A vitamina K ela é responsável por participar, né, da coagulação sanguínea e a carência, né, a deficiência dessa vitamina no organismo, ela pode ser responsável por alguns eventos de hemorragia. Então, a vitamina K ela vai atuar ali em alguns momentos da coagulação, né, na cascata de coagulação, e se ela tiver em baixa quantidade, a coagulação acaba não existindo, né, da forma que deveria, e isso deixa o organismo mais propenso à ocorrência de hemorragias, tá?
O excesso também não é válido, porque aí a gente teria o efeito contrário, né? Você poderia afetar a cascata de coagulação de uma maneira onde a coagulação acontece de uma forma mais frequente, né? Criando os coágulos e gerando eventos, por exemplo, como de trombose, né? Então, nem o excesso nem a falta. A vitamina K, ela está presente em algumas hortaliças, né, de folhas verdes, né, principalmente os vegetais mais escuros, né. Aqui a gente tem alguns alimentos que são ricos em vitamina K. Ela está presente em alguns alimentos de origem animal também, como os ovos, como o fígado bovino, né, a própria gema do ovo, alguns frutos, como o morango. Tá? Mas o curioso em relação à vitamina K é que ela também é produzida pelas bactérias do nosso intestino, né? No nosso intestino a gente tem algumas bactérias, né, que vivem na gente, vivem no nosso organismo numa relação simbiótica, né, numa relação onde a gente tem uma troca, né, de favores entre o nosso organismo e essa microbiota. Eu não gosto de usar o termo flora bacteriana, tá? Eu prefiro me referir a esses organismos como microbiota, porque é o que eles são, na verdade, eles são os micro-organismos que vão estar ali participando, atuando dos processos digestivos, né? E como troca, por isso eles ganham um local de sobrevivência e ganham os nutrientes também. Tá? Então, a produção de vitamina K do nosso organismo, ela também passa pela fabricação através dessas bactérias, tá? Então, assim, a vitamina A, que a gente comentou primeiro, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K fazem parte daquele grupo das vitaminas que são lipossolúveis, aquelas que a gente consegue armazenar. A gente começa agora a falar das vitaminas que são hidrossolúveis, né? Aquelas que precisam de ingestão diária. As vitaminas B, né, elas formam um complexo de 8 vitaminas, né, de uma maneira geral, elas têm uma função muito reguladora de sistema nervoso, né, então elas vão estar atuando bastante, regulando essa parte do organismo, e como regulam o sistema nervoso, a gente vai ter as vitaminas B atuando em diversas posições do nosso organismo, contração muscular, formação de células do sangue, né? Então, como ele atua na regulação do corpo, né, a gente vai ter funções diferenciadas aí de cada tipo de vitamina. Mas aqui são basicamente 10 funções gerais do complexo B. A gente vai desmembrar ao longo da aula, né, cada uma das vitaminas, mas aqui eu estou me referindo ao complexo inteiro. Então, melhora as funções do cérebro, aumenta a energia, mantém a saúde dos cabelos, a pele saudável, né? Faz bem para atividade cardíaca, fortalecimento de unhas, melhora o humor, combate a anemia, melhora a visão, né? E ajuda ali no combate a crises respiratórias como a asma, por exemplo. É claro que não são só essas as funções das vitaminas do complexo B, a gente tem várias e várias funções associadas a elas, mas aqui a gente tem 10 benefícios, né, digamos assim, desse complexo. A primeira vitamina que a gente vai comentar é a vitamina B1, que tem o nome também de tiamina, né? A tiamina ela participa do metabolismo dos carboidratos, tá? E ajuda a manter músculos e nervos em funcionamento. O grande problema, né, da falta desse tipo de vitamina no nosso organismo, né, é uma doença chamada beriberi, tá? Que na verdade surge, né, ou vem comprometendo a atividade dos nossos nervos, né? Então a pessoa perde um pouquinho a capacidade de coordenação, né, que é uma das características do beriberi, e junto com isso surgem outros sintomas, como insônia, como nervosismo, como irritação, fadiga, perda de apetite, falta de energia, prisão de ventre, ocorrência de cãibras, tá? Problemas de memória. Como ela vai afetar essa parte neurológica, né? A gente vai ter ali, na carência de vitamina B1, todas essas complicações. Bom, então, a gente tem esses sintomas, né, relacionados à carência de vitamina B1. E aqui a gente tem como fontes desse tipo de vitamina as carnes, né, como carne vermelha, o fígado, ovo de galinha e leite, né, como sendo alimentos de origem animal, e legumes e cereais. E para a gente descrever um pouquinho melhor o beriberi, né? Então ela é uma condição que resulta dessa deficiência vitamínica, tá? O termo significa debilidade, né? Porque o corpo da pessoa fica realmente debilitado por essa deficiência,
tá? Ela pode estar associada a dietas que são pobres em variedades de nutrientes, né? Então, por exemplo, uma dieta rica em farinha de mandioca, somente a mandioca, arroz polido, né? Moído, né? Ou o arroz polido, farinha de trigo. Então, são dietas ricas em carboidratos, mas onde você não tem uma grande quantidade de legumes ou até mesmo das carnes, né? E isso, embora a pessoa esteja se alimentando, ela não está se alimentando da melhor maneira possível. Um outro dado relacionado ao beriberi é que ele pode estar relacionado ao consumo de álcool, né? Então, é considerado um fator de risco, né, a ingestão alcoólica, porque pode aumentar a necessidade desse tipo de vitamina para o organismo. E aqui um dado do Brasil, ó, de 2016, né, desde 2006, perdão, tem sido notificados casos de beriberi nos estados do Maranhão, Tocantins e Roraima. E até 2015 foram confirmados 2.201 casos de beriberi nesses estados, sendo que 48 pacientes evoluíram a óbito. Então, o que a gente pode pensar no seguinte é que algo acontece, né, nessas regiões, ou tem acontecido nessas regiões, para que a incidência desse tipo de condição esteja acontecendo de forma tão frequente, né, na alimentação. Será que é uma dificuldade de acesso à alimentação de forma adequada, ou talvez a cultura de determinada região, de determinado povoado, né, faça com que essas pessoas não estejam se alimentando direito, a falta de acesso à informação de nutrição básica, né, o que pode estar acontecendo nessas regiões que está dificultando que as pessoas percebam, né, a condição de carência vitamínica, ou dificultando o tratamento, ou impossibilitando até mesmo que esse tratamento seja feito da melhor forma possível, né? Uma das coisas que a gente comentou a respeito da nutrição, né, numa das nossas primeiras aulas, foi o seguinte: é muito fácil da gente falar qual é a nutrição perfeita, qual é a nutrição ideal, quais são os alimentos que a gente deve ingerir em grande quantidade para que o corpo funcione bem. Mas qual é a dificuldade que a pessoa tem em acessar esse tipo de alimento? Será que ele é um alimento mais caro? Será que ele é inexistente naquela região? Né? Então, se colocar no lugar do paciente é importante para a gente entender qual é a realidade, principalmente socioeconômica, né? Socioeconômica e cultural, né? Que essas pessoas estão inseridas, tá? Da mesma forma, é muito comum que algumas pessoas que tenham a alimentação vegetariana ou vegana, né, acabem sofrendo com alguns tipos de carência vitamínica. E aí eu não estou falando especificamente da vitamina B1, não. Mas porque em algumas situações a gente vai ter, para determinados nutrientes, uma concentração desse nutriente um pouco maior na carne, nas carnes, ou então até mesmo em alimentos de origem animal. O que não significa dizer que essa pessoa esteja proibida de manter uma dieta vegetariana ou vegana, mas que ela precisa se adaptar melhor para que o corpo não sinta a falta, né? Então não é julgar a escolha da pessoa, é simplesmente possibilitar formas para que ela não perca, né, os nutrientes que são importantes, que ela siga com a alimentação, que ela siga com os princípios, mas que não sofra em decorrência disso, ok? E o beriberi ele se apresenta de duas formas, né? O úmido, caracterizado por deficiências, principalmente no sistema cardiovascular, tá? Então, afeta principalmente a circulação. E o beriberi seco, né? Que é basicamente uma neuropatia sensomotora. Tem sensação de queimação, perda de reflexo, paralisia, formigamento. A gente vai falar agora a respeito da vitamina B2, que também é conhecida como riboflavina, tá? Ela tem a função de auxiliar na respiração celular, manutenção e restauração dos tecidos, né? Então, ajuda nos processos de cicatrização e de regeneração celular. A deficiência da vitamina B2 no organismo, ela pode provocar alguns eventos inflamatórios, né? Feridas principalmente nas mucosas, como a da boca, né? Pode provocar inchaço, vermelhidão na língua, pode provocar também vista cansada e tornar a visão fotossensível, né? As pessoas que ficam sensíveis à luz. Pode estar relacionada a eventos de cansaço e de falta de energia, porque como ela auxilia na respiração celular, e é essa respiração celular que acontece nas mitocôndrias, a responsável pela produção de energia,
né? Se a gente tem baixa concentração de vitamina, menos vai ocorrer a respiração celular, né? Vai ocorrer com menos eficiência e menos frequência, e com isso menos energia vai ser gerada, né? E daí a sensação de cansaço, a sensação de fadiga, que é característico também de alguns processos de anemia, então vai ser comum encontrar esses quadros associados, tá? Porque você não tem uma oxigenação adequada do organismo e pela baixa produção de energia. Pode gerar alguns eventos de descamação da pele, né? Porque como vai afetar a restauração dos tecidos, essa pele perde essa capacidade regenerativa da maneira que ela tem. Pode gerar eventos de dor de garganta, processos inflamatórios e tudo mais, tá? Aqui a gente tem alguns alimentos que são ricos em vitamina B2, né? Alimentos de origem animal, principalmente, mas ela também está presente em alguns frutos, em alguns cereais, né, como nas nozes, como no germe de trigo, está presente também no levedo, tá? Mas esses aqui são os campeões, digamos assim, né, em quantidade de vitamina B2. A vitamina B3 é a niacina, né, ela tem um importante papel no metabolismo dos carboidratos, também vai ajudar na manutenção da pele e regular também sistema nervoso e sistema digestivo, tá? A carência da vitamina B3 ela pode provocar má digestão, aparecimento de aftas na boca, cansaço frequente, vômitos, depressão, pelagra, né? A pelagra é uma doença de pele que provoca a irritação da pele com frequência, tá? Pode provocar eventos de diarreia e pode estar associada também à demência, tá? Então, assim, como mexe com o sistema nervoso, como mexe com o sistema digestivo, né? Mexe com o metabolismo que garante a manutenção da pele, a gente pode, e das mucosas, né, a gente pode ter problemas em todas essas regiões aí com a carência da vitamina B3. Ela está muito presente em peixes, tá, mas também pode ser encontrada na carne vermelha, né, e na carne de frango, no fígado, né, nos ovos, né, cereais integrais, aí principalmente o germe de trigo, tá, são fontes importantes da vitamina B3. Vitamina B5, que também é chamada de ácido pantotênico, também participa do metabolismo dos carboidratos, mas participa também do metabolismo de gorduras, de proteínas, ajuda a manter o sistema nervoso, tá? A carência dessa vitamina vai afetar diversos sistemas, né? Vai afetar um pouquinho também a questão digestiva, mas principalmente a questão do sistema nervoso. Pode gerar eventos de insônia, sensação de ardência, né, de formigamento, né, nos pés, pode gerar cansaço, cãibras, né, problemas neurológicos, baixa produção de anticorpos, náuseas, vômitos, dores, cólicas abdominais, até mesmo diarreias, tá? Esses são alimentos ricos no ácido pantotênico, né, fígado, carne vermelha, ovos, batata, tomate, abacate, germe de trigo, né? Também é produzido por bactérias intestinais, né? Então não é só a vitamina K, a vitamina B5 também faz parte desse processo. A vitamina B6, que é a piridoxina, ela participa da formação dos glóbulos vermelhos e dos anticorpos, né? Está associada também ao metabolismo das proteínas. A baixa quantidade dela está associada a casos de anemia, né? Já que ela ajuda na formação das hemácias. Cansaço, sonolência, né? Problemas no sistema nervoso, confusão mental, depressão, dermatites e rachaduras, principalmente no canto da boca, inchaço na língua, enfraquecimento do sistema imune, como ela está muito ligada à produção dos anticorpos, né? Só para a gente lembrar que os anticorpos são proteínas, e aqui são algumas fontes, principalmente alimentos de origem animal, como carnes, ovos, leite, e também produzida pelas bactérias intestinais. A gente vai falar da vitamina B7, que é a biotina. Ela está relacionada a um metabolismo de gorduras, né? Então, atua intimamente essa questão do colesterol, triglicerídeos, né? O quanto de colesterol fica depositado no sangue ou não, tá? E ajuda também na manutenção de cabelo, pele, fortalecimento de unhas, né? Um papel até relativamente acompanhante aí da vitamina A. Tá? Regula o nível de açúcar no sangue, né? Faz parte do bom funcionamento do sistema nervoso, mantém o colesterol dentro de um nível bom, né? Considerado adequado para o organismo, tanto colesterol quanto triglicerídeos. É claro que ela ajuda nessa manutenção, mas ela não é a única fonte, né, responsável por esse equilíbrio. Então, não adianta eu querer me alimentar
né, com uma boa concentração de vitamina B7, tendo uma alimentação excessivamente gordurosa, né? Então não é uma compensação. Assim, dentro de uma nutrição adequada, a vitamina B7, né, ela vai atuar aí nesse mecanismo, sendo responsável por um bom metabolismo desse tipo de nutriente, tá? Então a falta de biotina, ela provoca irritação, provoca manchas na pele, porque ela está intimamente relacionada a esses processos, pode provocar conjuntivite, tá? Né, baixando a imunidade dessa região e sendo responsável pela inflamação da conjuntiva, lembrando que a conjuntivite ela pode ter inúmeras causas, né, mas é um processo onde a conjuntiva vai ser atingida, tá? Dores musculares, cansaços e aumento da glicemia. Aqui são algumas fontes, né, da vitamina B7, como gema de ovo, nozes, produtos oriundos da soja, germe de trigo e também é produzida pelas bactérias intestinais. Então aqui a gente percebe o papel da microbiota intestinal no complexo B, na fabricação do complexo B, tanto quanto da vitamina K. Então são dois grandes grupos aí que têm essa participação ativa da microbiota bacteriana. Vitamina B9, que a gente conhece como ácido fólico também, né? Na verdade, a gente conhece mais pelo nome de ácido fólico do que por vitamina B9, participativamente da produção do DNA, da divisão celular, formação de hemácias e de glóbulos brancos, né? Hemácias e leucócitos. A deficiência dessa vitamina no organismo está muito relacionada à irritabilidade, a eventos como anorexia e perda de peso, dores de cabeça, né? Alguns eventos de enxaqueca. O indivíduo pode apresentar dores, né, de forma crônica, má absorção, né, de alguns nutrientes do organismo, pode desencadear anemia megaloblástica, né, eventos como leucopenia, que é a diminuição da quantidade de leucócitos no organismo, né, como diminuir a imunidade, pode estar relacionado a quadros de dermatites, eczemas, febres, problemas de memória, neuropatias periféricas. Então, assim, a gente tem na vitamina B9 um aliado muito importante tanto na regulação do sistema nervoso quanto na produção de células do sangue, né? Então, está intimamente relacionado a esses dois fatores, tá? Vai ajudar também na digestão e na utilização de proteínas pelo organismo e tem um papel importante também nessa multiplicação do DNA, né? E aí ajuda na divisão celular também. Nas gestantes, né, ou para as gestantes, o ácido fólico é extremamente indicado, inclusive anterior à gestação, então para pessoas que estão pretendendo engravidar, né, para mulheres que estão pretendendo engravidar, é muito comum que os médicos já façam a indicação de ácido fólico antes da gravidez, para que ela já tenha esse nível, um nível adequado, né, uma quantidade adequada para quando a gestação acontecer, ela já ter esse nutriente, né? Só para a gente lembrar que na gravidez a gestante ela divide esses nutrientes, né? Ela divide a nutrição dela com o processo de formação do bebê. Então, o ácido fólico ele vai ser importante porque ele vai atuar ali na formação do embrião, né? E geração do feto. Então, lembrando que de embrião para feto a diferença é o tempo de gestação. Até a 8ª semana a gente considera embrião, da 8ª semana em diante a gente passa a chamar de feto. Então, está intimamente relacionada ali no primeiro trimestre a essa formação fetal. E aqui são alguns alimentos ricos em ácido fólico, lembrando que também pode ser feita a suplementação, que é o caso aí das gestantes. Bom, para finalizar, a gente está falando a respeito das vitaminas do complexo B. Essa é a vitamina B12, também conhecida como cobalamina. Tá? Ela está muito relacionada à produção de DNA, à manutenção do sistema nervoso, né? Auxilia ali no metabolismo do ácido fólico. A carência de vitamina B12 no organismo está relacionada a eventos intestinais, como diarreia e constipação. Tá? Pode provocar fadiga, palidez, tontura, falta de energia, justamente porque a B12 está intimamente relacionada ao metabolismo das hemácias. Então, a deficiência de B12 provoca um tipo de anemia, tá? Que também é considerada uma anemia megaloblástica, mas pode responder pelo nome de anemia perniciosa também. Daqui a pouquinho a gente vai discutir por que desse nome. Mas
A gente tem o costume de associar a ocorrência de anemia à deficiência do ferro. E não é só simplesmente o ferro que é responsável por provocar quadros de anemia, né? A gente tem deficiência de B9, deficiência de B12, né? Outros tantos eventos, né, genéticos, às vezes outros fatores, como acidentes, por exemplo, né, que vão provocar quadros hemorrágicos e por isso a diminuição da quantidade de hemácias, né, excesso de água, enfim. Né, a gente tem uma série de outras causas de anemia no organismo e uma delas é a deficiência da vitamina B12. E aí a gente tem eventos que estão associados justamente a esse quadro de anemia, né? A fraqueza, a perda da capacidade de concentração, né? A palidez. E aqui a gente tem alguns alimentos que são ricos nessa vitamina, como carnes de uma maneira geral, né? Frutos do mar, fígado, carne vermelha, alguns derivados do leite, como queijo, né? Cogumelos, enfim. No nosso organismo, a anemia por falta de vitamina B12 é conhecida como megaloblástica porque ela causa um aumento do tamanho médio das hemácias. Essa aqui seria uma hemácia normal e essas aqui seriam as hemácias da anemia megaloblástica. No caso da vitamina B12, essa anemia pode ser causada por uma baixa ingestão vitamínica, né? Que hoje em dia é até relativamente menos comum, porque a gente tem suplementação vitamínica de uma forma mais fácil, né? Hoje em dia é muito fácil a gente achar suplementos vitamínicos aí nas farmácias. Ou pode ser causada por o que a gente chama de anemia perniciosa, que é a não absorção do nutriente pelo organismo. No caso da vitamina B12, ela precisa de um fator chamado fator intrínseco, né, que é produzido aqui pelo estômago, e esse fator intrínseco é responsável pela absorção da vitamina B12 lá no intestino delgado. No caso de pessoas que têm uma anemia perniciosa, esse fator não é produzido, né, pelo estômago, alguma coisa causa a não produção desse fator, e essa vitamina ela não consegue ser absorvida pelo intestino. E isso gera a baixa concentração da vitamina. Então, não é que a pessoa não esteja ingerindo, ela só não consegue absorver a vitamina de forma eficiente. E para a gente fechar a parte de vitaminas, né, a vitamina C, que é o ácido ascórbico, talvez a vitamina mais conhecida de todas, né, ela tem ação antioxidante, né, ajuda ali na manutenção do tecido conjuntivo, das células, auxilia na imunidade, e é por isso que se recomenda, né, o uso de vitamina C para estar atuando na imunidade. Existe uma associação muito grande com vitamina C e resfriados, gripes e tudo mais, né, mas só para a gente esclarecer, vitamina C não cura gripe, não cura resfriado, né? Não é um remédio. Ela é um suplemento para que o nosso organismo melhore a imunidade para que ele combata o causador de uma infecção. Então, as pessoas às vezes confundem com medicação. Ela não é um medicamento, tá? É para ajudar a melhorar a imunidade. O ideal é que a gente não precise recorrer à vitamina C na forma de suplemento, na forma de pastilha, e sim que a gente obtenha pela alimentação, tá? A falta de vitamina C, né, provoca baixa imunidade, mas está muito relacionada a sangramentos e hemorragias. Inclusive, durante muito tempo, né, ficou conhecido como o mal dos marinheiros, uma doença chamada escorbuto, que era um sangramento e apodrecimento, principalmente das gengivas, né, porque a alimentação deles era muito pobre em vitamina C e eles morriam por conta disso, né? Então, o escorbuto, ele é provocado pela deficiência de vitamina C. E aqui a gente tem alguns alimentos, principalmente os frutos cítricos, né? São muito ricos em vitamina C.